Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Carioca, o Cariocão 2025. Lembrando que o Campeonato Carioca tem o atual campeão da Libertadores. No ano anterior, tivemos o Fluminense e antes o Flamengo, ou seja, os três últimos campeões da Libertadores no Campeonato Carioca. E o atual campeão brasileiro, que é o Botafogo. Também, né? Botafogo é campeão brasileiro da Libertadores. Então, campeonato carioca, hoje, se você pegar em relação ao que está acontecendo, ele é o mais representativo. Ou eu estou mentindo? Não, não estou mentindo. Bom, o que é que o Corinthians tem ganho? São Paulo. Palmeiras, sim. Mas os outros três, irmão, é uma coisinha o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil, o Corinthians e o Santos. Então, irmão, não dá hoje para comparar nenhum campeonato com o Campeonato Carioca. Ah, mas só tem os quatro. Pô, não interessa. Os três últimos campeões da Libertadores, o atual campeão brasileiro está aqui. Então, Campeonato Carioca é o que tem mais pompa, mais força. Tá? Isso não quer dizer que os outros times são fracos. Não, olha que tá aqui os três últimos campeões da Libertadores. E esse campeonato carioca, nessa oitava rodada, tivemos um clássico. Na verdade, daqui para frente, as últimas rodadas teremos clássicos, não tem jeito. Porque os clássicos foram sendo empurrados por vários motivos para as rodadas finais. Tá? Não sei se fizeram isso com algum interesse, se teve algum interesse caiu por terra, mas pode ter sido também porque teria o jogo Flamengo e Botafogo, o Botafogo se apresentou mais tarde, Flamengo, Fluminense e Botafogo tem, né, a metade do ano aí o Mundial de Clubes, tem já chegando a Libertadores, não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Mas a nona rodada, décima rodada, décima primeira rodada, teremos clássicos. Tá? E tivemos Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco da Gama invicto. O Vasco da Gama ainda não tinha perdido no Campeonato Carioca. E o Fluminense mal a dar com pau. Todos os canais que falam do Fluminense reclamando do Fluminense, dizendo que se o Fluminense não ganhasse, o Mano ia cair. Ou seja, uma reclamação enorme. Mas não era para menos. Não era para menos. E a gente vai ver aqui o porquê que estavam reclamando. E estavam reclamando com razão. Mas se enfrentaram o Vasco da Gama e o Fluminense, e o Fluminense venceu por 2-1 de virada, dando uma sobrevida ao Mano Menezes e colocando o Fluminense de novo na briga, né? Botando o Fluminense de novo na briga e fazendo o Fluminense ganhar pela segunda vez no Campeonato Carioca. Só por aí você já vê porque que a torcida estava reclamando. É a segunda vitória. Na oitava rodada é a segunda vitória do Fluminense. Então não estavam reclamando à toa. Mas o Fluminense venceu o Vasco, que era o invicto. E aí? Foi justo, não foi justo? A gente vai falar nesse momento do jogo, se foi justo, se não foi justo. Vamos falar também da classificação e dos próximos jogos, tanto de Vasco quanto de Fluminense. Então eu peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, que vai dormir de cabeça inchada, e meu amigo torcedor do Fluminense, que vai tirar aquela angústia do peito. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat. Quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do Clube de Membros. E você pode também ajudar através do Valeu, com esse coração que se o frango está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos logo aqui
para classificação. Bom, com esta derrota, o Vasco da Gama, que estava na primeira colocação, cai para a terceira colocação. Ué, como assim? É. O Volta Redonda ainda não jogou. O Volta Redonda ainda não jogou. Só que o Volta Redonda tem 4 vitórias e o Vasco da Gama 3. Ou seja, o Vasco da Gama tem 3 vitórias, 4 empates e uma derrota, que é essa. O Volta Redonda tem 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Então, no número de vitórias, o Volta Redonda leva vantagem. Então, o Volta Redonda, mesmo sem jogar, é o segundo colocado. E o Volta Redonda, que ainda vai jogar, pode assumir a liderança do campeonato carioca. O Volta Redonda joga contra o Maricá amanhã. Ganhando o Maricá ou empatando, assume a liderança do campeonato do Carioca. E o Fluminense? O Fluminense, com essa vitória, que estava ali com 7 pontos, vai a 10 pontos, na sexta colocação, né? Tem o Maricá, que ainda vai jogar, que tem 11 pontos, que é o quinto. Tem o Nova Iguaçu, que ainda vai jogar, que é o quarto colocado. Tem que secar aí esses dois times, principalmente Maricá e Nova Iguaçu, para que na próxima rodada, de repente, o Fluminense vencendo, o Fluminense consiga entrar na zona de classificação. Além do mais, o Botafogo tem 6 jogos. O Botafogo tem 6 jogos. Vai fazer um jogo amanhã e ainda vai ficar faltando um. Ou seja, o Botafogo pode ultrapassar o Fluminense. Então, o Fluminense daqui para diante, até o final, né, que faltam 3 jogos para o Fluminense, tem que ganhar os 3. O Fluminense tem que ganhar os 3. Que aí soma mais 9 pontos, chega a 19. E eu acho que com 19 pontos o Fluminense se classifica para as semifinais. Então, o Vasco, com essa derrota, fica na terceira colocação por enquanto, porque se o Nova Iguaçu ganhar, o Nova Iguaçu vai a 15 pontos, passa o Vasco. Se o Maricá ganhar, vai a 14. Ou seja, o Vasco pode terminar a oitava rodada fora da zona de classificação. O time que era líder terminar fora da zona de classificação, porra, complicado. Complicado, mas pode acontecer. O Maricá joga contra o Volta Redonda. É, e o Nova Iguaçu acho que joga contra o Botafogo. Escutei falar que o Botafogo vai com o time principal, até porque não tem mais outra competição. O Botafogo tem que jogar com o time principal. Então, mas vai que aconteça, o Nova Iguaçu ganhar, o Maricá ganhar, o Vasco da Gama está fora da zona de classificação. E o Fluminense pode perder ali posições para o Botafogo, pode perder para Sampaio Correia, pode perder para o Madureira, pode perder para o Boa Vista, não. Mas para o Botafogo, Sampaio Correia e Madureira, o Fluminense pode perder e pode terminar a rodada ali na oitava, nona colocação, dependendo do que aconteça. Beleza? Apesar de, deixa eu dar uma olhada aqui em Sampaio Correia e Madureira. Sampaio Correia e Madureira. Bom, Sampaio Correia e Madureira vão se enfrentar, né? Sampaio Correia e Madureira vão se enfrentar. Então, apenas um desses pode passar o Vasco. Apenas um desses pode passar o Vasco. Já que eles se enfrentam, se passar o Fluminense. Se der empate, eles ficam com 10 pontos. E aí vai o saldo de gols, né? Se eles empatarem, fica aqui com 4 empates, e aí fica com saldo 1, saldo 0, e aí vai para os critérios. Agora, se um ganhar, um já passa o Fluminense. Se empatar, aí vai para o critério de desempate, que nesse momento ia ficar tudo igual, né? E nem qual seria o último critério de desempate. Aí vamos lá para o jogo, cara. É... Cara, você olhando
o time do Vasco. Léo, Paulo Henrique, João Victor, Oliveira, Piton, Jair, Paulinho, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho e Verrete. Aí você pega do Fluminense. Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes, Martinelli, Hércules, Riquelme. Bom jogador esse garoto. Muito bom jogador. Arias é melhor que todo mundo. Duas prateleiras acima. Canóbio, Cano. Pô, irmão, o time do Fluminense não é pior do que o do Vasco, não. O time do Fluminense não é pior do que o do Vasco. Se você pegar o meio campo aqui, vamos pegar o meio campo. Vamos colocar aqui como se o Canóbio fizesse o meio campo do Fluminense. Martinelli, Hércules, Arias e Canóbio. Aí você tem o meio campo aqui do, do Vasco. Jair, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Porra, o meio campo do Fluminense é melhor. O meio campo do Fluminense é melhor. Você pega a defesa, o Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes. Pega aqui, Paulo Henrique, João Vitor, Oliveira e Lucas Piton. Cara, juntando os quatro ali, acho muito, muito equilibrado, mas também acho a do Fluminense um pouco melhor. Um pouquinho melhor. Em relação a centroavante, não acho o Verratti melhor do que o Cano, mas foi o Cano que fez o gol. E na frente ali, você pega o Paulinho e o Riquelme. Porra, o garoto joga mais bola. Então o time do Fluminense não é pior do que o do Vasco, não. E aí a gente vai fazer um panorama, dar uma geral. Foi justa a vitória do Fluminense. Foi justa a vitória do Fluminense. Fica difícil de você entender como é que o Vasco estava invicto. Tudo bem, tudo bem. O Vasco não tinha pego nenhum time grande. Não, foi o primeiro clássico do Vasco. Foi o primeiro clássico do Vasco. Mas é difícil você olhar esse jogo. Primeiro jogo contra o Volta Redonda, o Vasco já não jogou bem. E esse jogo de hoje contra o Fluminense, olha, fica quase impossível de você acreditar que o Vasco era líder do campeonato. O Vasco jogou muito mal, muito mal. O Vasco começou fazendo um gol, fez um gol com Coutinho, com erro do Fuentes, tentou dar uma caneta ali próxima à área, perdeu a bola, jogada rápida, foi lá o Coutinho, fez 1-0. A partir daí, o Vasco deu uma recuada, entregou a bola para o Fluminense tentou jogar. A situação toda é que os dois técnicos são retranqueiros. Eu tava curioso para ver esse jogo, porque os dois técnicos são retranqueiros. Mas a diferença é que o Fluminense tem um Arias. Por mais que o Mano seja retranqueiro, não dá para você mandar o Arias ser retranqueiro. Não dá, não é característica dele. Então tem alguém que vai pensar que vai para frente. E esse alguém é no time do Fluminense. Se o Arias está no Vasco, o Vasco vai ganhar. Aonde tivesse o Arias nesse jogo, o time iria ganhar. Porque o Arias é muito, muito acima da média em relação a todo mundo que estava ali. Inclusive o Felipe Coutinho. E aí faz o gol e o Fluminense começa aí um pouco mais para frente, vai tentando, mas um jogo muito lutado, muito disputado, mas uma qualidade, olha, uma qualidade que era para devolver o ingresso. Muitos erros de passe, falta de imaginação. Os times não conseguindo se soltar. O Fluminense, depois que toma o gol, sente um pouco. O Vasco faz o gol e deixa de jogar um pouco. Ou seja, não dá nem para falar muito do primeiro tempo, que aí eu não vou ser assim, como é que eu vou falar? Tentar inventar alguma coisa. O primeiro tempo teve os gols. Saiu os gols no primeiro tempo. Mas o primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo, foi um jogo ruim.
Boa parte do primeiro tempo foi um jogo ruim. Mas, como eu disse, o Vasco faz um gol muito cedo e aí entrega a bola para o Fluminense. Como os dois times são retranqueiros, bom, o Vasco faz o gol, vai recuar, igual o cara ele gosta, e sair no contra-ataque. O problema é que não tinha ninguém para contra-atacar do Vasco. E aí o Coutinho se machuca, sai, entra o Payet, que não viu a cor da bola, não jogou nada, jogou nada. Não ajudou. O Jair, muito mal. Jair, muito mal. O Tietchan, outro também, muito mal. O meio de campo do Vasco não existiu. O meio de campo do Fluminense, que na minha opinião já é melhor. Mas nem precisava ser melhor, porque o Ares engolia eles de qualquer maneira. Engoliu eles de qualquer maneira. E aí o Fluminense foi tentando, foi indo para cima, foi pressionando um pouquinho mais, um pouco desorganizado, mas foi pressionando. E aí, numa bola parada, né, sai o gol do Thiago Silva. Mas tem um detalhe: antes do gol do Thiago Silva, teve um lance em cima do Arias, que o Arias consegue tocar na bola e recebe a falta. Irmão, o juiz deu cartão amarelo, mas o Arias ia em direção ao gol. O Arias e a defesa do Vasco estava voltando, mas ele dá o toque no meio de quando estava todo mundo voltando. Ele estava de frente pro gol. Na minha opinião, o juiz errou e era para ter expulsado o jogador do Vasco. Essa é a minha opinião. O Arias tocou na bola e sofreu a falta. Não tinha ninguém na frente dele. Os defensores estavam fechando, iam fechar. Pô, mas ele estava na linha do gol, reto pro gol. Então, para mim, o juiz errou, ajudou o Vasco nesse momento, mas era para ter expulsado o jogador do Vasco. E aí, no lance, a falta é batida e o Thiago Silva faz o gol de cabeça. Merecido, porque o Vasco parou de jogar, o meio-campo do Fluminense começou a engolir e mereceu empate. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, que é aos 40, 41 minutos, mais uma jogada com Arias ali, embolando dentro da área, sobra a bola para o Fuentes chuta no meio do caminho. O Cano bota ali a canela, o pé, o bico, o tornozelo, bate nele e a bola entra, mais ou menos igual o Cano sempre faz o gol, fazendo a virada do Fluminense ainda no primeiro tempo. Teve os 3 gols, mas se você falar de futebol, não foi muito jogado. Não foi muito jogado. Foi um futebol disputado, mas não teve um tipo de espetáculo, com exceção do Arias. E aí o Fluminense vira merecidamente o primeiro tempo na frente. Vai pro segundo tempo. Cara, o segundo tempo, o Vasco não jogou nada. E deu sorte de não tomar um terceiro gol. O Vasco não jogou nada e deu sorte de não tomar o terceiro gol. O Arias deitou e rolou. O Arias estava num parque de diversão. O Arias jogou pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo meio, foi lá atrás. Fez o que quis. Fez o que quis. E o time do Vasco batendo, né? Falta aqui, falta ali. O Arias amarelou quase todo mundo do Vasco. Acho que a zaga inteira, meio campo inteiro. O Canóbio ajuda demais. Por mais que o Canóbio de repente não ajude no ataque, não esteja bem no ataque, mas ele ajuda a fechar na marcação. Ele corre o campo inteiro. O moleque tem um pulmão monstruoso. Tá? E no meio campo, o Mano, que é muito criticado, meio campo, o Mano, na minha opinião, deu um nó. E foi melhor do que o treinador do Vasco. Na briga dos técnicos, o Mano foi melhor. Eu não sou fã nem de um e nem de outro, mas o Mano foi melhor. O Mano mexeu, colocou áreas mais na frente, o Martinelli, porra, de primeiro volante, fez algumas mudanças ali que surtiram efeito. Então, cara, o Fluminense foi melhor, na minha opinião, os 2 tempos. E o que o Vasco fez? O gol. Porque depois o Vasco não conseguiu se encontrar, não conseguiu jogar. Fez um gol no erro do Fluminense. Foi um jogo que teve muitos erros, mas o Fluminense soube aproveitar melhor. E o Vasco, boa parte do jogo, não conseguiu. Não conseguiu. Talvez tenha sido por ter feito o gol muito cedo. Pode ser. Mas, irmão,
faz o gol muito cedo, você tem que saber lidar com essa situação. Então, irmão, incontestável. Vitória do Fluminense, incontestável. Agora, o Fluminense tem pela frente na próxima rodada mais um clássico, e aí é o último clássico do Fluminense, né? O Fluminense jogou contra o Botafogo, perdeu. Joga agora contra o Vasco, ganha. E vai jogar. Eu não sei se é sábado ou se é domingo, tá? Não sei se é sábado ou se é domingo, vou dar uma olhada aqui. É no sábado. No sábado, dia 8, temos Fluminense e Flamengo às 4h30 da tarde. E o Vasco da Gama joga na segunda-feira, dia 10, contra o Sampaio Corrêa. A situação toda é que na rodada 10 o Vasco tem o Flamengo e o Fluminense pega o Nova Iguaçu. E na rodada 11 o Vasco pega o Botafogo, né? E o Fluminense pega o Bangu. Ou seja, o Fluminense tem mais um clássico que é contra o Flamengo e as duas últimas rodadas não é clássico. O Vasco, ao contrário, tem um jogo contra um time pequeno e as últimas duas rodadas são dois clássicos. Se o Vasco não melhorar, vocês podem falar, tu tá doido, mas se o Vasco não melhorar, ele pode ficar fora, sim. Ele pode ficar fora, sim. É a zona de classificação. Porque, vamos lá, vamos pegar aqui rapidamente. Pegar aqui rapidamente. Se eu conseguir aqui. Aqui. O Vasco está com 13 pontos. O Vasco ganha, vai 16 e perde as outras duas, fica com 16. Lá que o Fluminense tem mais 3 jogos. Vai lá que empate com o Flamengo, vai a 11. E ganha as outras duas, o Fluminense passa o Vasco. O Fluminense passa o Vasco. E aí? Então, irmão, o Vasco tem que dar uma melhorada. E o Fluminense? O Fluminense tem que se apegar nesse bom jogo que fez contra o Vasco e tentar fazer os últimos 3 jogos dessa maneira. Vai ter um confronto agora, o Fluminense, que é no outro parâmetro. E aí eu não estou querendo esculachar o Vasco da Gama, não. Tá? Não estou querendo esculachar o Vasco da Gama, não. Mas não tem como você comparar hoje o Flamengo com o Vasco. Não dá. Tá? Então é uma outra situação. O jogo do Fluminense contra o Flamengo, uma outra situação que não tem nada a ver com o Vasco. Nada a ver com o Vasco. Mas, tendo uma boa partida igual o Fluminense teve, porra, dá um ânimo pro clássico. E o clássico, o Fla-Flu, é sempre um clássico bem disputado. O Fluminense muito bem e o Flamengo mais ou menos é sempre disputado. O Flamengo muito bem e o Fluminense mais ou menos é sempre um clássico disputado. Os dois mal é um clássico disputado. Os dois bem é um clássico disputado. Então, irmão, dá um gás realmente pro Fluminense. E o Vasco da Gama tem que melhorar o seu desempenho, porque os dois últimos desempenhos não foram bem. Principalmente esse foi muito abaixo da crítica. Porém, vou repetir o que eu falei no início. Não vejo o time do Fluminense pior do que o do Vasco, não. Muito pelo contrário. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.